João, capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15 do livro de João, versículo 7, o Evangelho de João. Vamos ler? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Vamos ler juntos? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e eles lhes será concedido. E lhes será concedido. Meus irmãos, quantas vezes a gente tem uma nova situação na vida em que a gente não sabe como resolver. Alguma coisa nova aparece e a gente não sabe como lidar com ela. Alguma coisa, uma saída do trabalho, uma mudança de casa, uma perca na família, enfim, alguma coisa acontece e há mudanças. Quantas vezes isso acontece e a gente não sabe como fazer e o que fazer? Quantas vezes não sabemos lidar com todas as situações da nossa vida? Quantas vezes estamos diante de momentos novos e difíceis e não conseguimos nem orar? Quantas vezes o problema parece tão grande, a situação nova parece tão grande que a gente sequer tem força para orar? Quantos problemas, às vezes, ou situações da vida estão diante de nós e a gente não tem força, ao menos para pedir para o Senhor fazer alguma coisa? Quantas vezes oramos, mas o nosso coração, a nossa mente, está vacilando na fé? Quantas vezes a gente, diante de alguma situação muito difícil, a gente até começa a orar ao Senhor, mas a gente sabe que o nosso coração e a nossa mente, ela está vacilando. E, na verdade, a gente está mais desanimando do que crendo em Deus. Quantas vezes oramos e parece que Deus não está nos ouvindo? Quantas vezes, diante de uma situação muito difícil, diante de algum problema muito novo, diante de uma situação, Tony, eu preciso resolver um grande problema, uma grande decisão na empresa, eu preciso, pelo meu cargo, mandar alguém embora, eu preciso desligar alguém, eu preciso promover alguém, eu não sei lidar com isso. Tony, meu filho vai escolher, eu vou escolher a faculdade, eu não sei resolver. E parece que a gente ora, e parece que Deus não está ouvindo. Quantas vezes isso acontece? Para a gente entender isso, a gente precisa retomar uma história de um homem chamado Salomão. Semana passada nós estivemos aqui e contamos a história de Noemi e Ruth. E vimos o quanto Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. E hoje nós vamos ver qual foi, ou como foi que Salomão lidava com os problemas e com esses momentos novos da vida dele. A primeira cena que você precisa ter em mente junto comigo é que um dia o rei Davi chamou seu filho. O Davi estava quase morrendo, chamou seu filho Salomão e falou assim: Salomão, eu preciso te falar algumas coisas. A gente sabe, às vezes quando a gente vai perder alguém, ou quando tem alguém que já está beirando ir para o céu, ele chama a família, se reúne e fala algumas palavras. Foi exatamente isso que o rei Davi estava fazendo. Ele chama o seu filho, Salomão, fala: Salomão, eu preciso te dar algumas dicas para a vida. A primeira coisa que você precisa fazer: não se esqueça dos mandamentos que Deus te deu. Não se esqueça daquilo que Deus já fez pelo povo de Israel. Não se esqueça do que Deus já fez. Não se esqueça daquilo que Ele pode fazer. Não se esqueça, não se esqueça e não se esqueça. Salomão entende as palavras do seu pai, fica triste, lamenta, e aí seu pai ainda diz mais uma coisa:
Salomão, você precisa prestar atenção em uma coisa. Você se lembra que a promessa que tinha sobre mim era que se eu mantivesse fiel ao Senhor, todos os meus filhos seriam reis. Se você, Salomão, se mantiver fiel, a sua geração também será rei. Davi morre, Salomão fica sozinho. Naquele momento, naquele instante, quem era o rei de Israel era o próprio Davi. Todo mundo, ou muitas pessoas aqui, já conhecem a história de Davi. Só que aí, Davi morre, e alguém tinha que assumir o trono. Quem assumiu? Salomão. Salomão, diante das necessidades, tinha um povo que não conseguia sequer contar. Ele não sabia reconhecer quantas pessoas tinha no povo de Israel, no reinado de Israel. Salomão olha para aquela situação e fala, eu não sei lidar com isso. Diante do novo, a única coisa que ele soube dizer é, eu não sei lidar com isso. Eu não sei organizar esse povo, eu não sei enviá-los para a guerra, eu não sei orientar aqueles que vão à frente na guerra, eu não sei o que fazer. Quantas vezes a gente, diante do novo, a única coisa que a gente diz é, eu não sei o que fazer. Passa um tempo, Salomão começa a desenvolver o seu reinado, e um dia, após um dia intenso de fazer sacrifícios a Deus, Salomão adormece, e Deus fala com ele através do sonho. E uma coisa que Deus faz é uma das coisas que todo mundo gostaria de fazer, ou melhor, de passar. Deus vira para Salomão e fala assim, Salomão, pede o que você quiser, e eu vou fazer. Eu me lembro que quando eu era pequeno eu assistia muito o Gênio da Lâmpada. Eu me lembro que era muito comum a gente falar e a gente anotava na escola quantos pedidos a gente faria. Na verdade só tinha 3. Mas aí sempre a gente colocava, ir para a ilha com tal pessoa. Como eu tinha uma mente de jovem, como qualquer jovem, eu queria ir com algum artista da TV. Mas quantas vezes a gente faz isso? Imagina comigo se você pudesse... Agora, aparecesse um gênio da lâmpada e falasse para você, você tem 3 desejos. Eu vou realizar 3 desejos de vocês. Quais seriam esses desejos? O que vocês iam pedir para esse gênio? Agora imagina se não fosse um gênio e fosse o próprio Deus. Que chegasse diante de vocês, diante de mim e falasse assim, o que vocês querem? Peçam e eu farei. O que está passando aí na cabeça de vocês? O que surge na cabeça de vocês quando vocês têm a oportunidade de pensar que Deus poderia chegar aqui e pedir, ou melhor, e falar para vocês fazerem um pedido? Foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Salomão estava dormindo e Deus falou assim, Salomão, me peça, e eu farei o que você quiser. Salomão pensou um pouquinho e falou assim, olha Deus, você foi muito fiel ao rei Davi, ao meu pai. Você o manteve fiel até o final, ele conseguiu ficar firme até o final da sua vida, ele foi um homem segundo o seu coração, ele foi fiel, ele se manteve reto diante de toda a podridão do mundo, ele foi um homem sábio, o Senhor o manteve assim. Então, se eu posso te pedir alguma coisa, eu te peço sabedoria. Porque eu estou diante de um povo que é o seu povo e eu não sei como fazer. Me ajuda, me dá entendimento para saber agir com justiça no meio disso. Me ajuda a lidar para agir de forma correta, de discernir entre o bem e o mal. Meus irmãos, quando eu pedi para vocês pensarem em 3 desejos, alguém de vocês pensou em sabedoria? Se me falassem, em algum momento, talvez não seria o meu primeiro desejo. Talvez também não seria o segundo, e talvez também não seria o terceiro. Mas foi o primeiro desejo de Salomão. Salomão falou para Deus, Deus, eu quero a sabedoria. Eu quero discernir entre o bem e o mal e regir e orientar esse povo, que é o seu povo.
Quantas vezes precisamos começar algo novo na vida, não sabemos como agir, e Deus está diante de nós falando assim: me peça e eu vou fazer. O surpreendente dessa história é que, após o momento em que Salomão acorda, ele entende isso, ele se lembra o que Deus fez. E Deus falou o seguinte para ele: olha, você não me pediu casa, você não me pediu joias, você não me pediu ouro, você não me pediu que eu matasse os seus inimigos, você não me pediu qualquer outra coisa que fosse dessa terra. Você me pediu sabedoria. Eu me agradei com o seu pedido. E eu vou fazer o seguinte, Salomão: não só te darei sabedoria e entendimento para discernir entre o bem e o mal, como eu farei de você o homem mais sábio de toda a história. Como eu farei de você um homem que seja sábio e reconhecido para todo o tempo. Não haverá outro homem na terra, antes ou depois de você, que seja tão sábio quanto você. Só que ele não parou aí. Ele falou: porque você me pediu sabedoria e não alguma coisa dessa terra, eu te darei mais coisas. Eu farei de você o homem mais rico dessa terra. Eu farei o homem mais poderoso, o homem mais famoso dessa terra. E aí, a terceira coisa que Deus fala para Salomão, e Salomão se lembra, Deus vira para Salomão e fala assim: Salomão, se você se mantiver fiel a mim, aos meus mandamentos e a tudo aquilo que eu tenho ensinado desde Moisés, eu prolongarei os seus dias na terra. De todas as realizações que Deus deu para Salomão, essa foi a condição. Você precisa se manter fiel a tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Não é verdade que muitas vezes Deus tem sido tão generoso, que a gente não sabe como agradecer a Ele? E às vezes a gente pede alguma coisa também, e o que Deus faz é muito maior do que a gente pede. Não é verdade, às vezes, que Ele faz alguns livramentos conosco e sequer a gente sabe dessas coisas? Quantos chegaram aqui hoje sem sofrer um acidente na rua? Quantos acidentes vocês viram na TV essa semana? Quantas vezes Deus tem sido muito generoso a nós e a gente não percebe? Quantas vezes Ele tem feito muito mais do que a gente pede ou pensa e a gente sequer para ter consciência disso? Quantas vezes Ele faz alguma coisa por nós e a única coisa que a gente consegue fazer é obrigado. Obrigado, meu Deus. Só que aí, Salomão continuou vivendo, continuou tendo sabedoria, e cada vez mais o reino dele era conhecido entre os outros países. Salomão foi crescendo, desenvolvendo, aprendendo a lidar de forma muito sábia com todos os problemas da vida. Ele seguiu, resolvia conflitos, estava ficando cada vez mais rico, cada vez mais famoso, e continuou sua vida. Até que ele percebeu que, para lidar com algumas questões entre povos, ele tinha que se casar com uma mulher de outro povo. E aí ele fez isso algumas vezes. A Bíblia conta que, na época, podia fazer isso, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Esse movimento é estranho, né? Pessoal, uma coisa que aconteceu foi que, por causa de Deus tinha dado uma ordem expressa para Salomão. Salomão, para o povo de Israel, eu não quero que vocês se casem com outro povo a não ser o povo de Israel. A minha pergunta para você agora é: será que é possível se manter fiel a Deus com tantas mulheres? Não. Eu não estou sendo preconceituoso. A minha pergunta é: se ele com uma mulher não consegue ser fiel, a mulher que ele está vendo diante do olho dele, ele não consegue ser fiel, ele vai conseguir ser fiel a Deus, que ele não vê? Se ele não conseguia ser fiel a uma mulher, ele ia conseguir ser fiel
a Deus? O problema não estava na quantidade de mulheres, estava no coração dele. A Bíblia diz que como é possível amar a Deus que a gente não vê, sendo que a gente não consegue amar as pessoas que estão diante de nós? Como é que seria possível ele amar a Deus, sendo que ele não conseguia ser fiel à própria esposa? E ele vai fazendo acordos, e faz um, faz dois, e faz vários, para se tornar cada vez mais reconhecido dentre o seu povo. E não é verdade que nós, algumas vezes, também não fazemos exatamente como Salomão? E entregamos o nosso coração a outros deuses? Sejam eles dinheiro, poder, fama, reconhecimento, bens materiais e qualquer outra coisa, e nós colocamos no lugar de Deus em nosso coração? Não é verdade que às vezes a gente se esforça e faz o possível para ser reconhecido, e não para fazer Deus reconhecido? Não é verdade que às vezes o que a gente mais quer é que as pessoas olhem para nós e reconheçam, e a gente seja falado entre as pessoas? Nós queremos fama. Não é verdade que às vezes a gente dedica a maior parte do nosso tempo ao trabalho, porque o que a gente quer é o dinheiro? Não é verdade que muitas vezes a gente não faz exatamente igual Salomão? Alguns estão ok, Tony, eu só tenho uma esposa, eu sou fiel à minha esposa. Mas será que muitas vezes a gente não tem colocado outra coisa no nosso coração, no lugar de Deus? Salomão deixou seu coração se desviar e seguir outros deuses. Ele desobedeceu os ensinamentos de Deus e não guardou a aliança que o próprio Deus tinha feito com ele. Desvio do coração, desobediência, seguir outros deuses e quebra da aliança. Esse era Salomão. Salomão tinha recebido a oportunidade de Deus de pedir o que quisesse. E ainda assim, fez tudo o que fez. Quantas vezes Deus tem feito grandes coisas por nós e nós não conseguimos ser fiéis a Deus? O que aconteceu com Salomão foi o seguinte: passado alguns anos, algum tempo, Deus falou: agora chega, Salomão. Agora está na hora de parar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te tirar do reinado e vou tirar o reino de você e da sua família. Em amor ao seu pai Davi, que é segundo o coração, ou o meu coração, eu não farei coisas piores com você. Pela graça de Deus, Deus não fez coisas piores com Salomão. Aí aqui a gente precisa entender algumas coisas. Quanto Deus tem sido fiel a nós e muitas vezes nós fraquejamos na nossa fidelidade ao Senhor. Quantas vezes a gente tem recebido grandes bênçãos de Deus e o que a gente faz é estabelecer outro Deus no lugar do próprio Deus. Quantas vezes a gente tem buscado uma resposta de Deus, Deus traz essa resposta e quando alguma coisa acontece que é fora da minha vontade, eu deixo Deus de lado. Quantas vezes a gente recebe bênçãos de Deus e o nosso coração continua ingrato? Vimos na história de Salomão que seu pai o orienta. Além disso, o próprio Deus orienta como ele deveria viver. A única coisa que Deus falou é: seja fiel a mim, não abra mão da fidelidade a mim. Porém, a escolha de Salomão foi se entregar a outros deuses e romper com a aliança que tinha com Deus. E nesse ponto que precisamos pensar. Olha o versículo que nós lemos. Abra comigo de novo em João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando a gente olha para esse versículo e olha para a história de Salomão, a gente vê que tem alguma coisa que está fora de ordem.
A gente vê que Deus providenciou coisas maravilhosas para ele, mas a gente vê uma falta de fidelidade de Salomão para com Deus. A gente vê que a única coisa que Deus tinha pedido era para se manter fiel. E a única coisa que ele não conseguiu fazer foi se manter fiel. Deus deu muito mais do que Salomão pediu. Lembra que o que ele pediu foi sabedoria e Deus o tornou o homem mais sábio da história? Lembra que ele não pediu nada dessa terra e Deus concedeu riquezas desse mundo? Lembra que o que Deus fez por ele foi muito mais do que ele tinha pedido ou pensado? Ele começou bem. Ele falou, Deus, eu preciso de sabedoria para lidar com esse povo. E Deus deu a sabedoria. Só que ele não se manteve fiel. Essa é a condição para pedirmos qualquer coisa para Deus. Primeira coisa, nós precisamos permanecer ou deixar Deus permanecer em nós. Nós não podemos abrir mão da centralidade de Deus em nosso coração. Nós não podemos abrir mão daquilo que é exatamente o espaço que só Deus pode preencher. Tem um autor que diz que dentro do nosso coração tem um buraco e que a única coisa que encaixa perfeitamente nela é Deus. Então, muitas pessoas ficam o tempo todo procurando coisas nessa vida para preencher esse vazio. Mas não consegue. Quantas vezes a gente procura algumas coisas nesse mundo para preencher aquilo que é o lugar de Deus? Quantas vezes, quando nós estamos tristes, a única coisa que a gente consegue fazer é ir ao shopping fazer compra? Quantas vezes o que a gente faz entre os nossos amigos é abrir mão da palavra, relativizar a palavra e ceder aquilo que pode nos trazer conforto perante os nossos amigos? Tony, como assim? Às vezes os nossos amigos estão fazendo coisas que é exatamente contrário à vontade de Deus. Só que para nós sermos satisfeitos e famosos entre os nossos amigos, a gente relativiza a palavra. Quantas vezes a gente relativiza a palavra e não se mantém fiel ao Senhor? A gente precisa entender que o primeiro ponto para nós sermos abençoados por Deus é deixá-lo, Ele ser o único Deus de nossa vida. Inclusive, o Deus antes de nós mesmos. Muitas vezes a gente, diante de uma situação, a gente deixa ou nem deixa Deus de lado, a gente nem se lembra de Deus e a gente decide como vai lidar com as coisas. Ou seja, nós nos estabelecemos como o nosso próprio Deus. A primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar Deus ser Deus de nossas vidas. A segunda coisa, e as minhas palavras permaneçam em vocês. Nós já temos as Escrituras, e Salomão tinha também parte do Antigo Testamento, ele já sabia a lei que Deus tinha trazido a Moisés, ele já sabia tudo aquilo que Deus tinha revelado a Moisés, e mesmo assim ele decide fazer o contrário. E Deus está falando assim, quando nós, nos mantivermos fiéis a Ele, e fiéis à palavra que Ele nos deu, e deixar Deus ser Deus da nossa vida, nós pediremos o que quisermos, e Ele fará tudo o que pedirmos. Deus está nos chamando para andar em fidelidade a Ele. Deus está nos chamando para sermos fiéis em todas as áreas da vida. Tony, mas tem uma situação no meu trabalho que eu não consigo lidar, a não ser se eu pagar por fora. Tony, eu não consigo fazer, se eu não pagar, vai demorar 3 meses, se eu pagar, pode acontecer em 1 semana. Tony, eu estou diante de uma situação do meu trabalho em que uma mulher está me chamando a atenção e eu não consigo me desviar dela. Tony, eu estou diante de uma situação em que eu não quero mais fazer nada com meu esposo. Quantas vezes a gente perverte aquilo que Deus fez ou nos criou para ser? E Deus está nos chamando para andar em fidelidade a Ele em todas as áreas da vida. Ele está nos chamando para seguir os seus caminhos
em tudo o que fizermos. Deus está nos chamando para sermos fiéis a Ele. Antes de ceder e adorar a outros deuses, logo no início do seu reinado, Salomão pede para Deus lhe dar sabedoria. E Deus concede sabedoria a Salomão. Deus fala assim: você só precisa se manter fiel. Foi então que Deus concedeu para ele muitas coisas, muito mais do que ele pediu. E é sobre esse ponto que precisamos pensar. Deus se agradou do pedido do coração de Salomão. A minha pergunta para você e para mim hoje é: o que nós temos pedidos para Deus? Quais são os nossos pedidos para o Senhor? Quais são aí, na sua cabeça, aquilo que você precisa colocar para Deus e muitas vezes você não tem nem coragem? O que é que você está passando que você precisa colocar diante de Deus e pedir para Ele, crendo que Ele pode fazer? O que é que tem aí que você ainda não colocou para Deus? Abram comigo, por favor, em Mateus 6,33. Vocês se lembram que Salomão, diante do povo dele, diante de um reinado enorme, de pessoas que ele não conseguia contar, ele vira para Deus e fala: Deus, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria porque eu quero praticar justiça. Eu quero sabedoria porque eu quero discernir entre o bem e o mal, aquilo que é certo ou errado dentro do meu povo. Olha só esse versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que Deus está falando para nós é assim como Salomão fez antes de seguir a outros deuses, é pedir sabedoria para ele e buscar o reino de Deus, e buscar a justiça de Deus, buscar o reino e a justiça, e tudo que a gente precisar, Deus vai conceder a nós. Essa é a promessa de Deus para nós, nos chama para nos mantermos fiéis a Ele, e ao ato de mantermos fiéis a Ele, Ele nos dará tudo que a gente precisa. O que Deus está fazendo é nos chamar, de fato, para buscar o reino de Deus e a justiça, e Ele vai acrescentar tudo que a gente precisa. Lembra-se que Salomão orou, e ele pediu uma coisa: Deus, eu quero agir com justiça. E Ele deu tudo o que Salomão precisava, muito mais do que ele pediu. Assim como Salomão pediu, a gente precisa aprender a confiar em Deus, crendo que de fato Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. O que você tem pedido a Deus? Quais são aí as necessidades que você tem diante de Deus? O que é que está diante de você que é novo, que é surpreendente, que você acha que não tem forças para lidar? Deus está falando: busca a sua justiça, a minha justiça, o meu reino, e eu farei muito mais do que vocês pedem. Precisamos nos lembrar que estamos diante de um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. Precisamos lembrar do Deus que a gente está diante dele, é o Deus Todo-Poderoso. E hoje ele fala para a gente: o que é que vocês querem me pedir? E se vocês se mantiverem fiéis a mim, eu farei tudo o que vocês me pedirem. O que é que tem dentro do seu coração que precisa ser posto diante de Deus agora? E aí tem mais um trecho que diz assim: qual de vocês, sendo pai e mãe, sendo seres humanos, tem filhos, e os seus filhos pedem para vocês assim: pai, me dá um pão, e você dá uma pedra? Quem dentre nós aqui que tem filhos, e quando o filho pede alguma coisa para comer, a gente dá uma cobra? E aí Deus vira para a gente e fala assim: vocês que são maus, nós que somos maus, quando a gente quer e o nosso filho pede, a gente sabe fazer coisas boas, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Esse é o Deus que está diante de nós hoje.
Esse é o Deus que está aqui falando para vocês o que vocês querem pedir. Precisamos nos manter fiéis a esse Deus e crer que Ele é poderoso. Crer nesse Deus que faz grandes maravilhas em nossas vidas. Precisamos se manter fiel e acreditar que Ele é poderoso para fazer mais do que a gente pede ou pensa. O que é que tem aí dentro do seu coração que você precisa colocar diante de Deus? Quantas vezes, nesses últimos dias, a única coisa que você conseguiu fazer foi chorar? Muitos aqui, assim como eu, têm problemas na vida. Muitos têm situações na vida que não conseguem resolver. Muitas vezes a gente tem situações que a gente não consegue confiar. E Deus está aqui diante de nós falando, o que é que vocês querem? O que é que vocês querem que eu faça? Se vocês se mantiverem fiéis a mim, eu farei. Tony, eu estou passando um momento muito difícil dentro do meu casamento. Tony, só Deus sabe quando chega a noite e a gente se olha e não consegue ficar na mesma cama. Tony, você não sabe como é o meu café da manhã. Tony, você não sabe como é o meu chefe no trabalho. Tony, você não me conhece. Tony, você não sabe o problema que eu passo. Ok. Eu não estou falando que eu vou te curar e que eu vou transformar a sua vida. Eu estou falando que nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. E é esse Deus que criou o céu e a terra, que um dia enviou seu Filho Jesus para uma cruz e reconciliou consigo mesmo. E nos perdoou de todas as coisas. E criou todas as coisas do nada. É esse Deus que está diante de nós agora, falando para a gente pedir para Ele o que quiser. O que você tem aí que precisa pedir ao Senhor? É o Deus que pode mudar qualquer história, é o Deus que pode reinar sobre todos os reinos deste mundo, é o Deus capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele está aqui perguntando para a gente o que é que nós queremos. Qual será a escolha da minha vida e da sua vida? Será que nós faremos igual Salomão fez? Mesmo tendo algumas bênçãos na nossa vida, nós vamos deixar de ser fiel a Deus? Ou nós morreremos, como o rei Davi morreu, e morreu sendo conhecido em toda a história como um homem segundo o coração de Deus? Qual será a nossa escolha? Qual será a sua escolha quando você estiver no trabalho? Qual será a sua escolha quando vocês estiverem sozinhos no quarto? Qual será a nossa escolha quando nós estivermos sozinhos? Qual será a nossa escolha quando nós estivermos em frente a um problema ou a uma situação em que a gente pode ser beneficiado por isso, mas essa situação não tem nada a ver com Deus? Esse Deus que está nos chamando a ser fiel, está aqui diante de nós, perguntando para a gente, o que vocês querem que eu faça? Convido os irmãos a ficarem de pé comigo. Meus irmãos, muitos são os dias em que a gente fraqueja na fé. Muitos são os dias em que a nossa fé não tem força para levantar uma palha. Muitos são os dias em que as situações do nosso trabalho falam mais alto do que a nossa fé em Deus. Muitas vezes a gente tem sim que pagar alguma conta, resolver um problema, e aparece um jeitinho brasileiro que fala, você pode fazer isso e vai resolver o seu problema. Quantas vezes, para ser abençoado, ou para resolver um problema, a gente relativiza a palavra e faz alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. E Deus está nos chamando hoje para sermos fiéis a Ele.
E quando nós nos mantivermos fiéis a Deus, Ele diante de nós fala assim: o que é que vocês querem? Porque eu farei. Qual é o desejo do seu coração? O que você agora gostaria de pedir ao Senhor? O que você gostaria de colocar diante de Deus, que é poderoso para fazer qualquer coisa? Tony, eu sofro porque o meu esposo, a minha esposa, eles não são cristãos, eles não compartilham da mesma fé. Tony, eu estou sendo perseguido no trabalho. O que é que você precisa colocar diante de Deus? Qual que é a necessidade? Tony, eu não tenho um trabalho. Tony, a minha casa está indo de água abaixo. Tony, muitas vezes eu tenho cedido às pressões dos meus amigos e flexibilizo ou relativizo a palavra de Deus. Será que o que você tem para pedir agora diante de Deus não seja a palavra perdão? Deus, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo. Será que nós estamos sendo sinceros com Deus na nossa caminhada de fé? Ou será que o que a gente vive fora da igreja tem tomado o nosso coração e a nossa mente e nós não estamos sendo fiéis ao Senhor? Eu costumo falar para os jovens que ser cristão não é vir à igreja e fechar os olhos, levantar a mão e cantar uma música. Ser cristão é quando nós estamos diante de uma situação em que vai favorecer a nós, em que nós ficaremos mais ricos, em que nós teremos mais prazer e nós escolhermos ser fiéis ao Senhor. Ser cristão é quando as coisas diante dos nossos olhos estão nos pressionando e nos fazendo relativizar a palavra. E ainda assim, mesmo que tenha consequências ruins, ou que a situação demore muito mais tempo para se resolver. Meus irmãos, o que Deus está nos chamando é para ser fiéis a Ele. E Ele diz que aqueles que se mantiverem fiéis, pode pedir para Ele qualquer coisa. Qualquer coisa. Lembra que nós falamos que tem muitas coisas que a gente pede para Deus, muitas coisas que a gente pede para Deus achando que Deus vai fazer. E aquilo que a gente acha que Deus não vai fazer, a gente nem pede. E Deus está aqui hoje perguntando para nós: o que é que você quer que eu faça? Mas antes disso, Ele está nos chamando a sermos fiéis. Antes disso, o que Deus está fazendo é nos chamar à fidelidade a Ele. Antes de qualquer coisa, Ele está nos chamando a nos posicionarmos perante o reino de Deus. A buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Tony, mas se eu não pagar por fora, vai demorar muito. Deus está falando com você, meu irmão. O que Deus está fazendo hoje é nos chamando à fidelidade a Ele. E sobretudo Ele está falando assim: aqueles que se mantiverem fiéis, peçam, peçam, e eu darei tudo que vocês pedirem. Peçam. Começa a pedir agora no seu coração. Tony, eu tenho um sonho, e esse sonho eu já esqueci há um tempão, mas me lembrei agora. Tony, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade. Tony, eu tenho um sonho de me casar. Tony, eu tenho um sonho de... vários sonhos. Deus está falando agora, peça. Peça para esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede e do que você pensa. É esse Deus que está diante de você e de mim agora. É esse Deus que está diante de nós, com os braços abertos, estendidos a nós, e perguntando: o que é que vocês querem? Meus irmãos, algumas igrejas hoje diz que se você der uma oferta, você vai ser abençoado.
que se você ajoelhar e passar horas orando, você vai ser abençoado. Que se você fizer isso ou aquilo, 40 dias disso, 7 semanas daquilo, você será abençoado. E o que Deus fala na palavra dele é somente uma coisa: permaneça fiel a mim. Mesmo que passe alguns anos, mesmo que demore alguns meses, mesmo que a situação fique cada vez mais difícil, o que Ele está nos chamando hoje é para sermos fiéis a Ele. Só que o bom é que esse Deus que está nos chamando para ser fiel pode fazer qualquer coisa. Ele pode mudar a situação mais trágica que alguém esteja vivendo. Nós estamos diante de um Deus que, como diz na Bíblia, pode levantar pessoas que estão mortas. Você acha mesmo que o seu problema é grande? Nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas do nada. De um Deus que é poderoso, tão poderoso, que do nada fez tudo. É esse Deus que pode resolver o meu e o seu pedido. É esse Deus que está nos chamando hoje à fidelidade. Mas é esse Deus que está prometendo que aqueles que se mantiverem fiéis, Ele fará tudo o que vocês e eu pedirmos. O que é que você tem aí para pedir para o Senhor? O que é que está aí no seu coração? O Senhor está chamando hoje a você crer. Crer num Deus que não precisa fazer barulho, que não precisa fazer festa. Ele pode estalar o dedo e mudar qualquer situação.